Vamos à nossa segunda parte da leitura de hoje. Vamos terminar agora o livro de Daniel, 23 a seguir, né? Capítulo 11, e depois o capítulo 12, que é um pouco menor. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão. E o exército dele se derramará, e cairão muitos traspassados. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então, tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atentará aos que tiverem desamparado o santo concerto. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E, caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete. Porque aquilo que está determinado será feito, e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, no caso aqui com D minúsculo, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis, e haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho. Aos que reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E, no fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte o acometerá com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará, e passará. E entrará também na terra gloriosa,
e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes: Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos, e armará as tendas do seu palácio contra o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas virá ao seu fim. Mas virá ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Então aqui, amados, terminamos capítulo 11. Parece que vem vindo um carro de som por aí, mas se chegar muito perto, começar muito alto, aí eu dou uma pausadinha aí, tá bom? Capítulo 12 de Daniel, é o último capítulo. Os últimos tempos, as palavras seladas. E, naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até ao fim das maravilhas? E ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Entenderá. Nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios entenderão, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Então, amados, o livro de Daniel não é de fácil interpretação, mas quem ama ouvir a palavra, ele não perde culto de ensino, né? E geralmente nos cultos de ensino, os nossos pastores da ADMP sempre ensinam sobre escatologia bíblica, ou seja, sobre tudo isso aqui, sobre tudo que há de vir. Então é muito complicado, é muito demorado, não é? É algo que às vezes a gente aprende pra gente, mas não consegue ensinar.
mas os pastores ensinam e é bênção. Não perca os cultos de ensino aí na tua congregação, que é bênção para a tua vida. Os pastores geralmente pegam isso aqui minuciosamente e vai versículo por versículo ensinando tudo isso aqui, o que é o contínuo sacrifício, o que é quando rompe o pacto com o anticristo e linka o livro de Daniel com Apocalipse. É tremendo. Deus te abençoe e te guarde. Esse vídeo foi mais curto, 10:29. E agora nós vamos ler o Oséias 1, 2 e 3. Por quê? Porque eles são bem curtinhos. O capítulo 1 tem apenas 11 versículos. O capítulo número 2 tem 23 versículos, porém versículos curtos. O 3, ele tem apenas 5 versículos. Portanto, quando há capítulos assim mais curtos, a gente tem que aproveitar e ler mais capítulos. Até porque é muito gostoso esse livro de Oséias também. Deus te abençoe e te guarde novamente. Até daqui mais um pouquinho, em nome do Senhor.